tem nada pra fazer, acho que eu vou ligar pra rádio. Alô? Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem? E você, como tá? Tô bem, você vai ir pro rolê hoje? Vixe, amiga, nem vai dar, tem um trabalho de química do LG pra fazer. Ah, aquele dos vídeos, né? Isso, esse mesmo, tá muito interessante. Você sabia que as bebidas têm invariavelmente água como base, mas podem conter diversas quantidades de outros líquidos, como álcool etílico, por exemplo? Nossa, amiga, que da hora. Eu sempre tive curiosidade em saber sobre a fermentação alcoólica. Você sabe me dizer uma coisa? Sei sim, nós vamos abordar isso na nossa apresentação também. A fermentação alcoólica ela já vem sendo utilizada para fazer cerveja de amido e vinho de açúcares em frutas em pelo menos de 10 mil anos. Eu vi numa série da Netflix que os nossos ancestrais descobriram que tudo que tinha que fazer era deixar algumas uvas ou outras frutas esmagadas no local quente e os sucos fermentavam, desenvolvendo uma característica instigante e embriagadora. Nossa amiga, que máximo! E qual o nome dessa série? Lançou faz mais ou menos uma semana. Se chama Líquido e Certo. E que ela fala também sobre cafés, chás, refrigerantes, champanhe, cerveja, vinhos e destilados. E você topa trocar o rolê de hoje pra vir aqui em casa assistir essa série comigo? Beleza, eu vou me arrumar aqui e já tô aí. Tá bom, tô te esperando. Até daqui a pouco, amiga. Olá a todos! No episódio de hoje falaremos sobre o café. O café já ganhou o coração dos brasileiros há muito tempo atrás e vem ganhando cada dia mais e mais. Uma dúvida constante é se o consumo do café provoca comezão no estômago, e a resposta é bem clara e objetiva. Quando o ácido chega no estômago, respingando no esôfago, é o que faz com que haja queimação. Nas pessoas que tomam café, esse efeito acontece, mas não é o ácido do café que está queimando em si, e sim o ácido do estômago. Uma dúvida: o café expresso contém mais cafeína do que o café normal? Depende muito, na verdade. Uma xícara de café muito bem preparado contém mais cafeína total do que uma xícara de café expresso. Mas assim, literalmente muito bem preparado. Mas em média, o expresso costuma ter menos cafeína. Dando continuidade ao episódio, falaremos um pouco sobre o chá. Uma curiosidade interessante: você sabia que alguns desses chás de saquinhos, como o de camomila, por exemplo, não contêm o chá? Se não contém o chá, contém o quê? Eles contêm uma mistura de outras folhas, ervas e aromatizantes que são postos de molho em água quente para fazer uma infusão, que é chamada tecnicamente de tisana, mas que também é conhecido como chá. Então, como é o verdadeiro chá? Ele vem de 3 tipos, depende muito de como as folhas são processadas e não fermentadas. Deixa eu falar. Estava fazendo um chá com água aquecida do micro-ondas. Queria saber por que não tem um gosto tão bom comparado com o da água fervida. Pelo que eu li, a água do micro-ondas não é quente o suficiente quanto aquela que a gente esquenta normalmente. Aí, como ela não tá quente o bastante, acaba não extraindo toda a cor e o sabor do chá, entendeu? Tipo, a cafeína, ela não se dissolve em água que esteja abaixo de 80 graus. Tisana de hortelã.
Aguarde 5 minutos. Agora é só aproveitar o seu chazinho. No episódio anterior, falamos um pouco sobre a introdução, o chá e o café. Hoje falaremos um pouco sobre o refrigerante. Já que as pessoas que bebem muito refrigerante possuem ossos mais fracos em relação às pessoas que não bebem, e isso pode ser uma consequência do fósforo das bebidas carbonatadas. Então, o artigo não está totalmente correto, pois cometeu um erro ao generalizar todos os refrigerantes. Todos os refrigerantes carbonatados possuem em comum somente a água carbonatada, que é somente o dióxido de carbono dissolvido em água. O ácido fosfórico nada mais é do que um ácido fraco do fósforo, utilizado para aumentar a acidez e a doçura do açúcar. E pode ser que o estudo esteja apenas limitado para as colas que contêm ácido fosfórico. Por isso, chegou a essa conclusão. Possui também algumas pesquisas que sugerem que Tang em pó funciona como sabão e que Coca-Cola funciona como tira-manchas de pia de cozinha. O Tang serve como sabão para sua máquina de lavar louças, pois possui um ácido cítrico natural das frutas que dissolve os sais de cálcio da sujeira da máquina. Ou seja, uma limonada faria a mesma função do. Em relação à Coca-Cola, o ácido fosfórico da Coca-Cola dissolve a fina camada de ferrugem, por isso falam que Coca-Cola tira a mancha da. Sentimos vontade de arrotar. Mas esses arrotos contribuem para o aquecimento global? Que o gás carbônico contribui para o aquecimento global, ou seja, a elevação de temperatura média da Terra, a gente já sabe. Mas como é que funciona o efeito estufa? Existe um equilíbrio natural da energia entre as radiações que vêm do Sol para a Terra e as que são irradiadas de volta para o espaço. Quando a luz do Sol atinge a superfície da Terra, cerca de 2/3 delas são absorvidas pelas nuvens, pelos solos e pelo mar. Grande parte dessa energia absorvida é transformada em radiação infravermelha, muitas vezes chamada de ondas de calor. Normalmente, uma fração significativa dessas ondas de calor é refletida para a atmosfera e volta para o espaço. Mas se por acaso houver uma quantidade anormal de gás que absorva os infravermelhos da atmosfera, então uma parte das ondas não vai embora. Ela fica presa perto da superfície da Terra e aí aquece as coisas. Em 1999, foram produzidos cerca de 800 mil toneladas de gás carbônico. Isso somente por bebidas. Mas isso equivale a cerca de 0,04% do gás carbônico produzido. O que mais produz gás carbônico são os automóveis movidos a diesel. E por que uma garrafa de refrigerante pode ficar choca mesmo fechada? Isso acontece porque as garrafas plásticas são permeáveis ao gás carbônico, que com o tempo pode haver difusão suficiente do gás pelas paredes. Normalmente, uma Coca-Cola de garrafa plástica tem cerca de 9 meses com a qualidade no sabor. Já a Coca Diet tem apenas 3 meses por conta da adição de adoçantes. E depois disso, a sua qualidade diminui. O congelamento pode diminuir a efervescência. O gelo em expansão pode inchar a garrafa e quando ela degela, a garrafa pode manter o feitio inchado. Isso dá mais espaço para o gás, fazendo com que mais gás carbônico escape do líquido para a garrafa, diminuindo o nível de efervescência. E como que eu posso manter o refrigerante conservado mesmo após aberto? O refrigerante consegue reter cerca de 2 vezes mais gás carbônico à temperatura da geladeira do que à temperatura ambiente. É por isso que há uma explosão de gás escapando quando você abre uma lata de refrigerante ou até mesmo de cerveja quente. Há muito mais gás do que o que pode ser absorvido pelo líquido quente. Olá a todos! No episódio anterior falamos sobre refrigerantes. No episódio de hoje falaremos sobre bebidas alcoólicas.
Para começarmos bem, vamos falar sobre o espocar da champanhe. Acredito que todos já tenham visto ela jogando espuma para todos os lados, o que é um desperdício terrível. Provavelmente fora tratada com muita agitação antes de ser aberta. De qualquer forma, a champanhe não é feita para se beber. Ela é usada para comemorar dando um banho nos vencedores de Fórmula 1. Funciona da seguinte forma: é preciso despejar um pouco de seu líquido para que seja possível sacudi-la. Depois colocar o dedo sobre o gargalo, deixando espaço para que a espuma consiga jorrar depois de ter sido agitada. A questão científica e educacional que precisa ser apontada é essa: o motivo pelo qual o líquido espirra não é o aumento da pressão do gás presente na garrafa, e sim a liberação extremamente rápida do gás carbônico do líquido. Quando sacudimos a garrafa, o gás tenta fugir, entre aspas, instantaneamente da... O que acontece é que ele acaba levando a espuma e o líquido junto, e o porquê disso é o dióxido de carbono se dissolve muito facilmente na água, mas quando ela não quer sair. Um exemplo: você pode deixar uma garrafa de refrigerante aberta durante várias horas, até que as borbulhas de gás não consigam mais se formar, pois as moléculas de gás precisam de algum lugar onde elas possam se juntar até possuírem moléculas o suficiente para formar uma. Esses lugares são chamados de pontos de nucleação, que podem ser partículas microscópicas de poeira no líquido ou pequenos relevos minúsculos nas paredes de um recipiente. Se houver poucos desses pontos, o gás não irá borbulhar e ficará dissolvido no líquido. Se ocorrer o contrário e existirem vários pontos de nucleação, as moléculas de gás irão se juntar rapidamente e criarão borbulhas que escaparão na superfície. Detalhe: essas borbulhas são extremamente eficazes, pois mais moléculas podem se juntar a elas e criarem bolhas ainda maiores. Ou seja, sacudir o recipiente acelera muito a liberação do gás, que acontece com uma força tão intensa que o líquido acaba escapando junto. Se caso tenha ficado preocupado, é só não abrir recipientes logo após ele ser sacudido. Deixe que ele descanse para as bolhas de nucleação voltem para o que os químicos chamam de estado de equilíbrio. Após falarmos sobre essas bebidas, vamos conversar sobre consumo moderado de álcool. Diversas pesquisas definiram o consumo moderado, alguma coisa entre 12 a 15 gramas de álcool. 15 gramas é aproximadamente a quantidade de 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 50 ml de uma bebida destilada com 40% de álcool. E esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. E a gente se vê numa próxima temporada. Até mais!